Bem, boa tarde. Meu nome é Adriano. Eu vou fazer aqui um breve vídeo a respeito de estruturação de videoaulas. Ou seja, estrutura. O que nós precisamos de equipamentos para poder ter uma boa aula. Eu separei dois tipos de ambientes que são propícios e aí, de acordo com a necessidade da escola, é que nós vamos poder fazer a discussão sobre o que realmente vai ser adquirido. Bem, o primeiro tipo de aula seria aquela aula estilo cabine, onde o professor ele vai se cercar de todas as ferramentas e ele é que vai fazer a produção disso. Vamos explicar quais são as formas de poder instituir essa aula, assim como a forma estúdio, do qual o professor ele vai se cercar de outros equipamentos semiprofissionais e ele vai precisar sempre de um terceiro para que possa fazer o auxílio na condução do controle desses materiais, seja por uma câmera ou seja por um software, que ele venha fazer algum efeito, como um chroma key, aquela substituição de fundo. Vamos falar calmo sobre cada um dos ambientes. Bem, o primeiro tipo de cabine de gravação, é uma aula muito versátil. Por quê? Porque o professor ele vai se cercar de todo o domínio do que vai ser estabelecido naquela aula. O grande diferencial dela seria justamente o uso de uma mesa digitalizadora. Por quê? Porque essa mesa faria a substituição do quadro branco. É óbvio que muitos professores precisam se valer de uma determinada condução da aula de escrita, principalmente na área de exatas. E esse quadro branco, na verdade, ele vai ser substituído por uma mesa que é um espaço ilimitado que ele vai ter para poder fazer a sobreposição de uma escrita. Então, vamos ver quais são os equipamentos. Eu tenho uma mesa digitalizadora comum, ela vai ter uma caneta Taut, e essa caneta ela vai fazer justamente esse papel do pincel. É muito prático, é muito bacana. O custo dela é em média de 450 a 900 reais, dependendo do modelo. A de 400 tem já modelos com muita qualidade. Isso são referências da internet, pessoal. Então são referências de boas marcas, de bons sites, que de repente pode estar até com um sistema de envio de frete grátis. O segundo tipo é a mesa digitalizadora com tela, ou seja, é até uma espécie de tablet. É um pouco mais moderno, mas também ela tem um custo maior. Cada mesa dessa custa em média de R$ 1.750 a R$ 4.500 reais. Essas mesas, gente, realmente são muito boas porque elas deixam o professor totalmente livre para poder utilizar um quadro ilimitado. Você está vendo essa tela branca. É como se essa tela fosse o quadro branco do professor. E o professor pudesse discorrer, escrever, riscar nela com a total liberdade. E o aluno, ao invés de estar se preocupando em olhar para o corpo do professor e o que ele vai escrever, ele vai ter só focando a imagem dele, aqui no lado direito, e durante toda a tela ele vai estar o professor escrevendo, sobrepondo imagens. Eu já vou mostrar um vídeo de como funciona. O segundo equipamento seria uma boa webcam. Essa webcam pode ser Full HD ou 4K. Eu citei a 4K porque ela está muito em plena divulgação, mas uma Full HD é excelentíssima, uma vez que nós vamos utilizar uma câmera para poder ter um pequeno tamanho, não vai ser uma imagem cheia, e o professor vai poder gravar a sua imagem em extrema qualidade, que no caso é uma resolução muito satisfatória. O custo dela, de uma Full HD, aqui com o preço de média, é entre 120 a 200 reais preço de internet. Nós temos um microfone condensador. Microfone condensador é um microfone que ele tem um nível de ruído muito baixo e ele tem uma qualidade muito alta. Ele proporciona uma liberdade de uma fluidez do som, fazendo com que o professor ele venha se preocupar precisamente através do conteúdo. A experiência que nós já temos é que, já que está muito tempo em produção de videoaulas, até mesmo por estatísticas, pessoas que encontram vídeos, seja de qualquer natureza, com baixa qualidade de som, eles dificilmente depositam atenção. Às vezes, pessoas conseguem ficar num vídeo que tenha não tão boa qualidade de vídeo, mas tem uma boa qualidade de som, porque do contrário, o som faz com que a pessoa ela fique impaciente e sequer continue depositando atenção sobre esse vídeo. Então, por isso que o microfone, por isso que o som é muito importante. Aqui é um microfone condensador, ele custa em média de R$ 289 a R$ 400 reais. Esse é um microfone condensador semi-profissional. Eu tenho aqui um microfone condensador, só que o meu ele é armador, mas ele já é bem melhor do que outros tipos de microfone. Mas esse condensador, o som dele é pleno.
Considerando, gente, que isso são equipamentos sempre para estruturas semiprofissionais. Não é estruturas profissionais, porque qualquer equipamento desse custa mais de R$ 1.000 a unidade. Aqui é o ring light, que no caso é a questão da imagem. Se vocês forem ver, eu estou bem visível porque eu tenho luzes artificiais. O ring, só que eu fiz as minhas próprias. Mas aqui, esses ring lights, ele já faz esse papel com luzes de LED que eu posso ter tanto de mesa do lado direito, vocês estão vendo aqui, quanto do lado esquerdo, que são com tripé, dependendo do ambiente que se tem essa gravação. Então, essa estrutura é uma estrutura de cabine. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma aula com esse tipo de equipamento. O professor, como eu falei, ele vai estar depositado aqui um ambiente que ele vai ter, um ambiente da sua mesa, como eu disse, limitado. Ele pode subir, descer, estabelecer escalas, sabe? Aumentar ou diminuir a visualização. Professores na área de exatas, podem se valer com muita facilidade, com muita precisão e com muita fluidez. Nós podemos trazer elementos externos, nós podemos trazer desde slides, fotos, documentos, de Word, PowerPoint. Então, assim, gente, é muito bom, é muito legal. Essa opção é uma opção que eu, particularmente, eu acho muito assim, satisfatória para que eu possa assistir. Eu, como aluno, eu me sinto muito muito preso a esse tipo de aula. Quais são as vantagens? Eu tenho menor custo, porque montar essa estrutura é um custo baixo, em detrimento ao que nós vamos apresentar agora, o seguinte: gravações simultâneas. O que isso pode dizer? Eu posso ter, de repente, 2 cabines e professores estarem gravando 2 aulas ao mesmo tempo, lógico, com determinado distanciamento. Mas no estúdio você precisaria ter 2 estúdios. Ainda que você tenha 2 cabines, a gente está falando de outra estrutura e outro investimento. Assim como maior versatilidade. Você pode pegar esses equipamentos e levar para qualquer lugar, sem contar com a questão do próprio manuseio. O professor, seja numa aula ao vivo ou seja numa aula gravada, é ele que vai conduzir toda a ferramenta, então é muito mais prático. Qual seria o segundo tipo? O tipo estúdio. O tipo estúdio é um estúdio, é um ambiente, como eu estava dizendo, mais profissional. Ele tem as suas vantagens, lógico. Imagina a determinada visualização de som, imagem e projeção de estrutura. Aqui nós temos, por exemplo, os equipamentos que são necessários para fazer o seu uso. Uma câmera semi-profissional, que nós temos câmeras do tipo DSLR, são câmeras que elas têm uma qualidade assim, muito boa para captação de imagem, de proximidade, principalmente porque o som é feito por outro dispositivo, não pela câmera. Assim como a estrutura para poder erguer essa câmera, que é um tripé. A câmera, em média, semi-profissional, ela custa entre R$ 4.500 a R$ 9.750. Preços razoáveis para a internet. Assim como o tripé. Nós temos um tripé entre 145 e 150 adaptáveis para este tipo de câmera, que não é o mesmo tripé que nós teríamos para o celular. Porque no caso, esse tripé ele tem uma elevação bastante considerável. Nós temos o microfone de lapela sem fio, que de repente, se for feita uma gravação por estúdio, o professor ele vai ter que ter um microfone, primeiro, que ele não venha se preocupar com o seu manuseio. Segundo, porque ele vai ter que se movimentar, e para isso ele tem que ter a praticidade e a versatilidade do seu uso. Esse microfone ele custa em média R$ 130 a R$ 200. Nós temos os chamados softbox, que são aquelas estruturas para poder deixar mais perceptível, de maior qualidade. Ou seja, de iluminação, nós temos aqueles que são utilizados aqui no lado esquerdo, lâmpadas fluorescentes, que tem um nível de qualidade extremamente alta. Nós temos também os de LED, que eles se assemelham muito e é muito, muito parecido o nível de qualidade. Então, ambos são interessantes, custam em média os de lâmpada de LED, os de lâmpada fluorescente de R$ 195 a R$ 300, o de LED um pouquinho mais caro. Nós temos o prompter é meramente opcional. Por quê? Porque o prompter ele é uma estrutura que vai ficar por trás da câmera, onde aquele que vai estar presidindo ao momento, ele vai ministrar mais determinado assunto, conteúdo, ou até mesmo serve com apresentação, seja de alguém da escola. Ele não é caro, ele é uma estrutura que um preço é interessante, R$ 290, os que custam R$ 300, R$ 400.
em que ele reproduz a disposição de um tablet, e aí tudo aquilo que você coloca nele, ele reproduz e a pessoa vai poder ler. E quando eu falo ler, não é porque ela vai se valer do que vai apresentar, mas porque existem conteúdos que realmente são meramente informativos, e para não ficarem presos simplesmente a um papel ou outro tipo, você deixa algo realmente como se fosse um telejornal. Pessoas que se valam de questões técnicas e bem harmônicas e profissionais. Nós temos o fundo verde, que é o chroma key, são estruturas do quais deixam o ambiente de estúdio extremamente mais versátil, extremamente mais dinâmico. Por quê? Porque esse fundo verde é o que nós vamos mostrar já um vídeo de como acontece. Por exemplo, aqui atrás eu tenho um fundo verde. Eu posso fazer a substituição do que tem atrás de mim, sendo que eu posso ter um fundo verde com ele seja, no caso, removível, mas de forma manual, e aqui seja automático porque é retrátil. Nós temos à disposição desse manual de R$ 139 a R$ 200 e esse de R$ 1.340 a R$ 1.700, depende do interesse da escola. Vamos mostrar aqui uma visualização da estrutura do que seria um estúdio. Nós precisaríamos de um ambiente. Esse ambiente ele teria que ter mais ou menos esse layout de câmera, luzes frontais, laterais, até porque essas luzes laterais são as que vão iluminar o fundo para que nós possamos fazer a disposição desse tipo de interatividade. Por que é interessante utilizar o fundo chroma key? Porque nós podemos deixar mais personalizado, uma vez que nós podemos colocar aqui que seja vídeos que são de acordo com a aula, o professor pode interagir. De repente nós podemos colocar o logo da escola, deixar institucional, padronizado. Então o nível de interação vai para outro nível. Então aqui é um exemplo de uma aula que de repente vinha a ser gravado no quadro, forma tradicional, e aqui por estúdio, que no caso seria um chroma key. Aqui é um exemplo, né, de um fundo verde, e quando tem aqui já com a disposição com o programa que faz essa substituição, que ele faz só simplesmente, ele retira esse fundo para poder pôr qualquer imagem. Aqui é um exemplo de alguém que colocou, aí olha só, ele vai dar um exemplo que ele pode colocar quaisquer fundo que você pode substituir por qualquer imagem. Ele dá aqui um mero exemplo. O interessante é que o programa é que faz essa troca. Existem programas gratuitos, sim, profissionais. Eu já utilizo um, que é o OBS. Deixa eu só voltar aqui porque passou uma parte do vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Ó. Então, aqui o professor ele pode literalmente ir embora. Então, pessoal, quais são as vantagens que nós temos em relação a essa gravação? Nessa gravação, nós podemos fazer a gravação de corpo inteiro, ou seja, de repente nós queremos fazer um tipo de vídeo que o professor ele queira ser mais expositivo. Sabe, às vezes nós temos um professor de literatura que traz um elemento diferenciado. Sabe, nós temos a participação de mais de um ministrante, não que no computador ou de cabine não aconteça, mas quando nós temos um convidado, às vezes nós temos um professor que queira fazer interação com outro, e também até na própria escola, quando você queira ter duas pessoas que elas estejam fazendo uma apresentação e o corpo delas, e quando eu falo corpo, a sua estrutura visual, ela seja interessante, não ficar somente o rosto. Assim como nós podemos associar outras ferramentas digitais com outras que não são, ok? Então, pessoal, muito obrigado em relação a essa condição. Espero que vocês possam analisar. Dependendo da condição do estilo de aula, é que nós vamos fazer a indicação de a compra de aquisição de alguns materiais. Quanto aos softwares, existem diversos softwares, sim, profissionais gratuitos, outros que não são, nem sempre fazem uma cotação. Isso vai depender muito do tipo de estrutura de aula. Então, muito obrigado, tenham uma boa tarde e até mais. Tchau, tchau.